Conselhos sobre saúde. Seção 3. O regime alimentar e a saúde. A relação do regime alimentar para com a saúde e a moral. Apenas uma fração da vida nos é assegurada e a pergunta que cada um deve fazer é: como posso empregar minhas energias de maneira que elas possam render o maior dividendo? Como posso fazer o máximo para a glória de Deus e em benefício dos meus semelhantes? Pois a vida vale apenas quando é usada para a consecução desses fins. O desenvolvimento próprio, um dever. Nosso primeiro dever para com Deus e os nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Cada faculdade com a qual o Criador nos dotou deve ser cultivada no mais alto grau de perfeição, a fim de que sejamos capazes de realizar a maior soma de bem que nos seja possível. Por isso que o tempo dispendido no estabelecimento e preservação da saúde é um tempo bem aproveitado. Não podemos permitir-nos diminuir ou invalidar qualquer função do corpo ou da mente. Tão certamente quanto fizermos isto, devemos sofrer as consequências. Todo homem tem a oportunidade até certo ponto de tornar-se tudo quanto escolher ser. As bênçãos desta vida, bem como as do estado imortal, estão ao seu alcance. Pode edificar um caráter de valor duradouro, conseguindo nova energia a cada passo. Pode avançar diariamente em conhecimento e sabedoria, cônscio de novos prazeres enquanto progride, acrescentando virtude à virtude, graça à graça. Suas faculdades se desenvolverão pelo uso. Quanto maior sabedoria adquira ele, tanto maior será a sua capacidade para adquirir. Sua inteligência, conhecimento e virtude desenvolver-se-ão assim com maior vigor e mais perfeita simetria. Por outro lado, pode ele permitir que suas faculdades se entorpeçam por falta de uso ou por serem pervertidas por meio de hábitos maus, falta de domínio próprio ou de vigor moral e religioso. É ele desobediente à lei de Deus e às leis da saúde. O apetite o domina, arrasta-o para longe a inclinação. É-lhe mais fácil permitir que as forças do mal, que estão sempre ativas, o arrastem para trás, do que lutar contra elas e avançar. A dissipação, a doença e a morte se seguem. Esta é a história de muitas vidas que poderiam ter sido úteis à causa de Deus e à humanidade. Tentação por meio do apetite. Uma das mais fortes tentações que o homem tem de enfrentar é em relação ao apetite. No princípio, Deus fez o homem reto. Ele foi criado com perfeito equilíbrio mental, sendo plena e harmoniosamente desenvolvidos o tamanho e a força de todos os seus órgãos. Mas, pela sedução do astucioso inimigo, a proibição de Deus foi desrespeitada e as leis da natureza exercitaram sua plena penalidade. A Adão e Eva foi permitido comer de todas as árvores em seu lar edênico, exceto de uma. Disse o Senhor ao santo par: no dia em que comerdes da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrereis. Eva foi enganada pela serpente e levada a crer que Deus não faria como dissera. Comeu e, cuidando que sentia a sensação de uma nova e mais exaltada vida, levou do fruto para seu marido. A serpente havia dito que ela não morreria, e ela não sentiu nenhum efeito negativo ao comer do fruto,
Nada que pudesse ser interpretado como a indicar morte, mas, pelo contrário, uma sensação agradável, a qual imaginava ela fosse semelhante à que os anjos experimentavam. Sua experiência se insurgia contra a positiva ordem de Jeová, contudo, Adão consentiu em ser seduzido por ela. Dessa maneira, mesmo no mundo religioso, muitas vezes observamos isto. As expressas ordenanças de Deus são transgredidas, e visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Em face dos mais positivos preceitos divinos, homens e mulheres seguem suas próprias inclinações e depois ousam orar sobre o assunto para induzirem Deus a admitir que eles andem contra a sua vontade expressa. Satanás vem para o lado de tais pessoas, assim como o fez com Eva no Éden, e as impressiona. Entregam-se eles a uma maquinação mental e consideram isto como uma magnífica experiência que o Senhor lhes tenha dado. Mas a verdadeira experiência deve estar em harmonia com as leis natural e divina. A falsa experiência insurge-se contra as leis da vida e os preceitos de Jeová. O apetite dominou os antediluvianos. Desde que se rendeu pela primeira vez ao apetite, tem a humanidade aumentado cada vez mais a tolerância para consigo mesma, de maneira que a saúde tem sido sacrificada no altar do apetite. Os habitantes do mundo antediluviano eram intemperantes no comer e beber. Alimentavam-se de carne, embora Deus ainda não houvesse dado ao homem qualquer permissão para ingerir alimento animal. Eles comiam e bebiam até que seu depravado apetite não conhecesse limites e tornaram-se tão corrompidos que Deus não mais os pôde suportar. O copo de sua iniquidade estava cheio, e ele purificou a terra de sua contaminação moral por meio de um dilúvio. A intemperança após o dilúvio. Ao se multiplicarem os homens sobre a terra após o dilúvio, de novo se esqueceram de Deus e corromperam seus caminhos perante ele. Aumentou a intemperança em toda forma, até que quase o mundo todo estava entregue à sua influência. Cidades inteiras tinham sido varridas da face da terra por causa de degradantes crimes e revoltante iniquidade, que os fizeram uma mancha sobre o aprazível campo das obras que Deus criara. A satisfação ao apetite antinatural conduziu os pecados que acarretaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus atribui a queda de Babilônia à sua glutonaria e embriaguez. A condescendência para com o apetite e as paixões fora o fundamento de todos os seus pecados. A experiência de Esaú. Esaú teve um desejo forte, especial por uma determinada espécie de alimento, e por tanto tempo estava habituado a satisfazer o eu, que não sentiu qualquer necessidade de fugir do prato tentador e cobiçado. Sobre ele pensou, nenhum esforço especial fazendo para restringir o apetite, até que o poder do apetite sobrepôs-se a qualquer outra consideração e controlou-o, imaginando ele que sofreria grande prejuízo, até mesmo a morte, se não conseguisse esse determinado prato. Quanto mais nele pensava, mais seu desejo era fortalecido, até que sua primogenitura, que era coisa sagrada, perdeu para ele seu valor e santidade.
Ele se vangloriava de que podia dispor-se de sua primogenitura e tornar a adquiri-la à vontade. Mas, ao procurar reavê-la, ainda que com grande sacrifício, não foi capaz de fazê-lo. Então se arrependeu amargamente de sua imprudência, de sua insensatez, de sua loucura, mas foi tudo em vão. Ele havia desprezado a bênção e o Senhor a retirou dele para sempre. Israel desejou as panelas do Egito. Quando o Deus de Israel tirou o seu povo do Egito, privou-os de alimento cárneo em grande medida, mas deu-lhes pão do céu e água da dura rocha. Com isto, não ficaram eles satisfeitos, abominaram o alimento que lhes fora dado e desejaram voltar para o Egito, onde podiam sentar-se junto às panelas de carne. Preferiam suportar a escravidão e até mesmo a morte a serem privados da carne. Deus lhes satisfez o desejo, dando-lhes carne e deixando-os comerem-na, até que sua glutonaria gerou uma praga, em consequência da qual muitos morreram. Exemplo após exemplo poderia ser citado para mostrar os efeitos do condescender com o apetite. A nossos primeiros pais pareceu coisa de pouca importância transgredir a ordem de Deus. Naquele único ato, comer do fruto de uma árvore tão linda à vista e tão agradável ao paladar. Mas isso rompeu sua fidelidade a Deus e abriu as comportas de um dilúvio de culpa e desgraça que tenha inundado o mundo. Intemperança e crime. O crime e a doença têm aumentado com cada geração sucessiva. A intemperança no comer e beber e a condescendência com as paixões baixas têm entorpecido as faculdades mais nobres do homem. A razão, em vez de ser dominadora, tornou-se escrava do apetite numa extensão alarmante. Tem-se condescendido com um crescente desejo de alimento muito substancioso, até que se tornou moda abarrotar o estômago com todas as iguarias possíveis. Especialmente em festas de prazer, condescende-se com o apetite com pouca restrição apenas. Servem-se ricos almoços e jantares tardios, consistentes de alimentos muito temperados, com molhos condimentados, bolos, tortas, gelados, chá, café, etc. Não admira que, com semelhante regime, o povo tenha rosto pálido e sofra indizíveis torturas com dispepsia. A natureza protestará contra toda transgressão das leis da vida. Ela suporta os abusos até onde pode, mas finalmente vem a retribuição e recai tanto sobre as faculdades físicas como sobre as mentais. Nem finda com o transgressor. Os efeitos de sua tolerância são vistos em sua descendência e o mal se transmite de geração em geração. Nossos jovens precisam de domínio próprio. A juventude de hoje é uma segura indicação do futuro da sociedade, e vendo essa juventude, que podemos esperar para o futuro? Na maioria são amigos de divertimentos e avessos ao trabalho. Falta-lhes coragem moral para negarem-se a si mesmos e atenderem aos reclamos do dever. Eles têm apenas pouco domínio próprio e ficam excitados e irados nas menores oportunidades. Muitos em cada idade ou fase da vida não possuem princípio ou consciência, e com os seus hábitos de ociosidade e dissipação entregam-se aos vícios e corrompem a sociedade, até que nosso mundo se torne uma segunda Sodoma. Se os apetites e paixões estivessem sob o controle da razão e da religião, a sociedade apresentaria um aspecto inteiramente diverso. Jamais foi desígnio de Deus
que a atual condição lamentável existisse. Ela existe como resultado da brutal violação das leis da natureza. Em grande medida, o caráter é formado nos primeiros anos. Os hábitos então estabelecidos têm mais influência que qualquer dom natural em fazer homens gigantes ou anões no intelecto. Pois os melhores talentos podem, mediante hábitos errôneos, ser deformados ou enfraquecidos. Quanto mais cedo na vida uma pessoa contrai hábitos nocivos, tanto mais firmemente prenderão eles sua vítima em servidão, e tanto mais certo é baixarem-lhes a norma de espiritualidade. Por outro lado, se são formados na juventude hábitos corretos e virtuosos, eles assinalarão geralmente a direção do seu possuidor através da existência. Verificar-se-á na maioria dos casos que os que em anos posteriores reverenciam a Deus e honram o direito, aprenderam essa lição antes de haver tempo de o mundo estampar sua imagem de pecado na alma. Os de idade madura são geralmente tão insensíveis a novas impressões como a rocha endurecida. A juventude, porém, é impressionável. A mocidade é o tempo de adquirir conhecimento para a prática diária no decorrer da vida. Então é possível formar facilmente um caráter reto. É o tempo de formar hábitos bons, adquirir e conservar o poder do domínio de si mesmo. A juventude é a estação da semeadura, e a semente lançada determina a colheita, tanto para esta vida como para a futura. A responsabilidade dos pais. Devem os pais fazer seu primeiro objetivo tornar-se sábios em relação à maneira devida de tratar com seus filhos, a fim de que lhes possam assegurar espírito são em corpo são. Os princípios da temperança devem ser praticados em todos os pormenores da vida doméstica. A abnegação deve ser ensinada aos filhos e ser-lhes imposta no limite do coerente desde a infância. Ensinai aos pequeninos que eles devem comer para viver e não viver para comer, que o apetite deve ser mantido em sujeição à vontade e que a vontade deve ser governada pela razão calma e inteligente. Se os pais transmitiram a seus filhos tendências que tornarão mais difícil a obra de ensiná-los a serem estritamente temperantes e de cultivarem hábitos puros e virtuosos, que solene responsabilidade repousa sobre eles de corrigirem essa influência por todos os meios a seu dispor. Quão diligente e zelosamente devem eles esforçar-se para cumprir seu dever por sua desditosa prole. Aos pais é confiado o sagrado encargo de preservar a constituição física e moral de seus filhos. Os que condescendem com o apetite de uma criança e não a ensinam a dominar suas paixões, poderão posteriormente ver no amante do fumo, no escravo da bebida alcoólica, de sentidos embotados e lábios que proferem mentiras e impiedades, o terrível erro que cometeram. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. As sensibilidades morais de vossos filhos não podem ser despertadas facilmente, a menos que sejais cuidadosos na seleção de seu alimento. Muita mãe põe à mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. Alimentos cárneos, manteiga, queijo, rica pastelaria,
Alimentos temperados e condimentos são usados livremente por velhos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos produtores do sangue não podem converter esses artigos em bom sangue. A gordura, cozida com o alimento, torna-o de digestão difícil. O efeito do queijo é deletério. O pão feito com a farinha refinada não comunica ao organismo a nutrição que se encontra no pão de farinha integral. Seu uso comum não conservará o organismo na melhor condição. Os condimentos, a princípio, irritam as tenras mucosas do estômago, mas finalmente destroem a sensibilidade natural dessa delicada membrana. O sangue torna-se febril, despertam-se as propensões animalescas, enquanto se enfraquecem as faculdades morais e intelectuais, tornando-se servas das paixões baixas. A mãe deve cuidar em pôr diante de sua família uma alimentação simples, se bem que nutritiva. Deus forneceu ao homem abundantes meios para a satisfação de um apetite não pervertido. Estendeu diante dele os produtos da terra, bela variedade de alimentos agradáveis ao paladar e nutritivos para o organismo. Dessas coisas, nosso benévolo Pai Celeste diz que podemos comer livremente: frutas, cereais e verduras, preparados de maneira simples, livres de especiarias e gordura animal de qualquer espécie, fazem com leite ou nata o mais saudável regime dietético. Comunicam nutrição ao corpo e dão um poder de resistência e um vigor de intelecto não produzidos por um regime estimulante. Males do uso da carne. Os que usam alimentos cárneos à vontade nem sempre têm cérebro desanuviado e intelecto ativo, pois que o uso da carne de animais tende a tornar pesado o corpo e a entorpecer as finas sensibilidades do espírito. Não hesitamos em dizer que a carne não é essencial à manutenção da saúde e da força. Os que dependem grandemente da carne não podem evitar às vezes comer a carne que está mais ou menos doente. Em muitos casos, o processo de criar animais para o mercado produz uma condição não salutar. Conservados longe da luz e do ar puro, respirando a atmosfera de estábulos imundos, todo o corpo se torna logo contaminado com a matéria fétida, e ao ser tal carne absorvida pelo organismo humano, corrompe o sangue e se produz a doença. Se a pessoa já tem sangue impuro, essa condição doentia será grandemente agravada. Mas poucos podem ser levados a crer que foi a carne que eles comeram que lhes envenenou o sangue e trouxe os seus sofrimentos. Muitos morrem de doenças devidas unicamente à ingestão de carne, quando a causa real é remotamente suspeita por eles ou outros. Alguns não sentem imediatamente seus efeitos, mas isto não é prova de que ela não os prejudique. Pode estar seguramente operando no organismo, todavia no presente a vítima talvez não compreenda coisa alguma a esse respeito. Embora seja um dos artigos mais comuns do regime alimentar, o porco é um dos mais prejudiciais. Deus não proibiu os hebreus de comerem carne de porco apenas para mostrar sua autoridade, mas porque ele não é um artigo próprio para a alimentação do homem. Deus jamais criou o porco para ser comido sob quaisquer circunstâncias. É impossível que a carne de qualquer criatura vivente seja saudável quando a sujeira
é o seu elemento natural e quando ele se alimenta de todas as coisas detestáveis. A principal finalidade do homem não é satisfazer ao apetite. Há necessidades físicas a serem supridas, mas por isto é preciso que o homem seja dominado pelo apetite? Há de o povo que está buscando tornar-se santo, puro, refinado para que possa ser introduzido na sociedade dos anjos celestes, continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e fruir sua carne como uma iguaria? Segundo o Senhor me mostrou, esta ordem de coisas há de mudar-se, e o povo de Deus exercerá temperança em tudo. O preparo de alimento apropriado, um dever. Há uma classe que parece pensar que tudo o que é comido está perdido, que qualquer coisa lançada no estômago para enchê-lo fará tanto bem como o alimento preparado com inteligência e cuidado. Mas importa que demos sabor agradável ao alimento que comemos. Se não podemos e temos que comer maquinalmente, deixamos de receber o alimento apropriado. Nosso corpo é constituído daquilo que comemos, e a fim de tornar os tecidos de boa qualidade, devemos usar a espécie de alimento acertada, e esta deve ser preparada da maneira que melhor se adapte às necessidades do organismo. É dever religioso dos que cozinham aprenderem como preparar alimento saudável de maneiras diversas, de forma que ele possa ser ao mesmo tempo gostoso e saudável. A cozinha pobre está consumindo as energias vitais de milhares. Mais almas se perdem por esta causa do que muitos pensam. Ela perturba o organismo e produz a doença. Nas circunstâncias assim provocadas, as coisas celestiais não podem ser perfeitamente discernidas. Algumas pessoas julgam não ser dever religioso preparar devidamente a comida. Daí não procuram aprender a fazê-lo. Deixam o pão azedar antes de assá-lo e o bicarbonato, adicionado para remediar o descuido da cozinheira, torna-o totalmente impróprio para o estômago humano. Requer atenção e cuidado fazer bom pão. Há, porém, mais religião em um bom pão do que muitos pensam. O alimento pode ser preparado com simplicidade e ser saudável, mas requer perícia torná-lo saboroso e nutritivo ao mesmo tempo. Para aprender a cozinhar, as mulheres devem estudar e depois transformar pacientemente o que aprenderem em prática. O povo sofre por não se dar ao trabalho de assim fazer. Digo a esses: é tempo de se despertarem suas adormecidas energias e buscarem informações. Não pensem ser perdido o tempo empregado em adquirir inteiro conhecimento e experiência no preparo de alimento são e apetecível. Não importa quão longa haja sido sua experiência na cozinha, se ainda tem a responsabilidade de uma família. Cumpre-lhes o dever de aprender a dela cuidar devidamente. Se necessário, ide a alguma boa cozinheira e ponde-vos sob sua orientação até vos tornardes senhoras na arte. O comer erroneamente destrói a saúde. O procedimento errado no comer ou beber destrói a saúde e com ela as alegrias da vida. Oh, quantas vezes tem uma boa refeição, como é chamada, sido adquirida a expensas do sono e do repouso tranquilos. Milhares, por condescenderem com um apetite pervertido, têm dado origem à febre ou outra doença aguda, a qual resultou em morte. Foi esta uma satisfação adquirida por um imenso preço.
Só porque é errado comer apenas para satisfazer ao apetite pervertido, não se compreenda que devamos ser indiferentes com respeito ao nosso alimento. É questão da mais alta importância. Ninguém deve adotar regime empobrecido. Muitos se acham debilitados pela doença e precisam de alimento bem preparado e nutritivo. Os reformadores de saúde, mais que todos, devem ter o cuidado de evitar os extremos. O corpo precisa ter suficiente nutrimento. O Deus que dá a seus amados o sono, proveu-lhes também a alimentação apropriada para manter-lhes o sistema físico em condições saudáveis. Muitos volvem costas à luz e ao conhecimento e sacrificam o princípio ao paladar. Comem quando o organismo não carece de alimento e a intervalos irregulares, porque não tem força moral para resistir à inclinação. Em resultado, rebela-se o abusado estômago e seguem-se sofrimentos. A regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e a tranquilidade do espírito. Nunca deve um bocado de alimento atravessar os lábios entre as refeições. Comer com demasiada frequência causa de dispepsia. Muitos transigem com o pernicioso hábito de comer antes de irem deitar-se. Podem ter tomado sua refeição regular, não obstante, porque sentem uma sensação de fraqueza, pensam que devem tomar um lanche. Por transigirem com esta má prática, torna-se ela um hábito, e eles se sentem como se não pudessem dormir sem alimento. Em muitos casos, essa fraqueza surge porque os órgãos digestivos foram severamente sobrecarregados durante o dia na disposição da grande quantidade de alimento que lhes foi imposta. Esses órgãos necessitam de um período de repouso total para reaver as energias exauridas. Uma segunda refeição jamais deve ser tomada até que o estômago tenha tido tempo para refazer-se do trabalho da digestão da refeição anterior. Ao irmos para o repouso à noite, o estômago deve ter feito completamente o seu trabalho, para que ele, bem como as demais partes do corpo, possam fruir o repouso. Mas, se mais alimento é lançado nele, os órgãos digestivos são postos em movimento novamente para realizarem o mesmo ciclo de trabalho durante as horas do sono. O sono de tais indivíduos é muitas vezes perturbado com sonhos desagradáveis e pela manhã eles despertam indispostos. Quando essa prática é seguida, os órgãos digestivos perdem o seu vigor natural e a pessoa se considera um infeliz dispéptico. E a transgressão das leis da natureza não só afeta desfavoravelmente o indivíduo, mas outros sofrem com ele. Siga alguém uma conduta que o irrite de alguma forma e verá quão depressa manifestará a impaciência. Não pode ele, senão por graça especial, falar ou agir calmamente. Projeta uma sombra onde quer que vá. Como pode alguém dizer então, não é da conta de ninguém o que eu coma ou beba? Males a serem evitados. É possível comer sem moderação, mesmo os alimentos saudáveis. Não se deve pensar que, pelo fato de haver alguém deixado o uso de artigos prejudiciais do regime alimentar, deva comer tanto quanto lhe aprouver. O alimentar-se em excesso, não importa qual a qualidade do alimento, atrapalha a máquina viva e a estorva assim em seu trabalho. Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água.
Tomada as refeições, a água reduz o fluxo de saliva, e quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. Limonada ou água geladas, tomadas as refeições, retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retornar ao seu trabalho. Mastigai devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa primeiro ser absorvido. Não useis sal em grande quantidade, abandonai os picles, conservai os alimentos irritáveis fora do estômago, usai frutas com as refeições e a irritação que tanto apela por bebida deixará de existir. Mas, se for necessária para saciar a sede, a água pura é tudo o que o organismo requer. Jamais tomeis chá, café, cerveja, vinho ou qualquer bebida espirituosa. Comer devagar. A fim de assegurar saudável digestão, o alimento deve ser comido vagarosamente. Os que quiserem evitar a dispepsia e os que compreendem a obrigação que têm de conservar todas as suas faculdades em condições que lhes permitam prestar a Deus o melhor serviço, farão bem em se lembrar disso. Se vosso tempo para comer é limitado, não comais apressadamente, mas comei menos e mastigai devagar. O benefício derivado do alimento não depende tanto da quantidade de comida, quanto da digestão completada. Nem a satisfação do paladar depende tanto da quantidade de alimento engolido, quanto depende do tempo que o mesmo permanece na boca. Os que são excitados, ansiosos ou apressados, fariam bem em não comer até que tivessem encontrado tranquilidade ou repouso, pois as faculdades vitais, já duramente sobrecarregadas, não podem suprir os necessários fluidos digestivos. Quando em viagem, alguns estão continuamente mordiscando, se lhes chega ao alcance qualquer coisa de comer. Isto é muito nocivo. Se os que viajam comessem regularmente das mais simples e mais nutritivas espécies de alimento, não sentiriam tão grandes fadigas, nem sofreriam de tantas enfermidades. A fim de preservar a saúde é necessário temperança em todas as coisas, temperança no trabalho, temperança no comer e no beber. Nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma da saúde para guardar-nos dos maus resultados de um apetite degradado, para que os que amam a pureza e a santidade possam saber como usar com discrição as coisas boas que Ele lhes proveu e para que, ao exercerem a temperança na vida diária, possam ser santificados pela verdade. Devemos ter nas reuniões gerais e nas campais alimento de boa qualidade, saudável e nutritivo, e preparado de maneira simples. Não devemos transformar essas oportunidades em ocasiões para banquetear-nos. Se apreciamos as bênçãos de Deus, se nos estamos nutrindo do pão da vida, não devemos estar tão interessados em satisfazer o apetite. O assunto principal dos nossos pensamentos será: como vai minha alma? Haverá um desejo tão intenso pelo alimento espiritual, algo que comunique vigor espiritual, que não nos lamentamos caso o regime alimentar seja simples e modesto. Deus exige que o corpo lhe seja oferecido como sacrifício vivo, não morto ou agonizante. As ofertas dos antigos hebreus deviam ser sem mancha. Seria aceitável a Deus
Um sacrifício humano cheio de enfermidades e corrupção? Ele nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e requer de nós que cuidemos deste templo, a fim de que seja a habitação apropriada para o seu Espírito. O apóstolo Paulo nos faz esta admoestação: Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Todos devem ser muito cuidadosos em manter o corpo nas melhores condições de saúde, a fim de poderem prestar a Deus o melhor serviço, cumprindo o seu dever na família e na sociedade. O poder do apetite. Uma das mais vigorosas tentações que o homem tem de enfrentar é quanto ao apetite. Existe entre a mente e o corpo misteriosa e admirável relação. Um reage sobre o outro. Conservar o físico em condição saudável a fim de desenvolver-lhe a resistência para que cada parte do maquinismo vivo funcione harmonicamente, eis o que deve constituir o primeiro estudo em nossa vida. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. Não pode ser para a glória de Deus terem seus filhos corpo enfermo ou mente atrofiada. Condescender com o paladar à custa da saúde é ímpio o abuso dos sentidos. Os que cometem qualquer espécie de intemperança, seja no comer ou beber, desperdiçam as energias físicas e enfraquecem a força moral. Esses experimentarão a recompensa que acompanha a transgressão da lei física. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria e que isto perverteria as faculdades morais. Se a condescendência com o apetite era tão forte sobre a raça humana que para derribar-lhe o poder foi exigido do divino Filho de Deus que jejuasse por cerca de 6 semanas em favor do homem, que obra se acha diante do cristão a fim de ele poder vencer da maneira por que Cristo venceu? A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum no deserto. Cristo sabia que para com êxito levar avante o plano da salvação, precisava começar a obra redentora do homem exatamente onde começara a ruína. Adão caiu pela condescendência com o apetite, para que no homem ficassem gravadas suas obrigações. Quanto a obedecer à lei de Deus, Cristo começou sua obra de redenção reformando os hábitos físicos do próprio homem. O declínio da virtude e a degeneração da raça são principalmente atribuíveis à satisfação do apetite pervertido. Uma solene responsabilidade pesa sobre todos e, em especial, sobre os ministros que ensinam a verdade, solene responsabilidade de vencerem o apetite. Muito maior seria sua utilidade caso controlassem os apetites e paixões. E mais vigorosas seriam suas faculdades mentais e energias morais se aliassem o trabalho físico ao exercício mental. Tendo hábitos estritamente temperantes e com a combinação do trabalho muscular e da mente, poderiam realizar soma incomparavelmente maior de labor, conservando a clareza mental. Seguissem eles essa direção e seus pensamentos e palavras fruiriam mais livremente.
haveria mais energia em seus exercícios religiosos e mais assinaladas seriam as impressões causadas por eles em seus ouvintes. A intemperança no comer, mesmo da comida saudável, exercerá debilitante influência sobre o organismo, embotando as mais vivas e santas emoções. É essencial a estrita temperança em comer e beber, tanto para a conservação da saúde como para o vigoroso funcionamento de todo o organismo. Hábitos de estrita temperança, aliados com o exercício muscular e mental, manterão vigor à mente e ao corpo e comunicarão poder de resistência aos que se empenham no ministério, aos redatores e a todos cujos hábitos são sedentários. O efeito dos alimentos estimulantes. A intemperança começa à nossa mesa no uso de alimentos insalubres. Depois de algum tempo, devido à continuada condescendência com o apetite, os órgãos digestivos se enfraquecem e o alimento ingerido não satisfaz. Estabelece-se um estado mórbido, experimentando-se intenso desejo de usar comida mais estimulante. O chá, o café e os alimentos cárneos produzem efeito imediato. Sob a influência desses venenos, o sistema nervoso fica excitado e, em certos casos, momentaneamente o intelecto parece revigorado e a imaginação mais viva. Como esses estimulantes produzem no momento resultados tão agradáveis, muitos chegam à conclusão de que realmente deles necessitam e continuam a usá-los. Há sempre, porém, uma reação. O sistema nervoso, havendo sido indevidamente excitado, tomou emprestado para o uso presente energias reservadas para o futuro. Todo esse temporário avigoramento do organismo é seguido de depressão. Proporcional a esse passageiro aumento de forças do organismo será a depressão dos órgãos assim estimulados após haver cessado o efeito do excitante. O apetite educa-se a desejar muito algo mais forte, que tenda a manter e acrescentar a aprazível excitação, até que a condescendência se torne um hábito, havendo contínuo e intenso desejo de mais forte estímulo, como seja o fumo, vinhos e outras bebidas alcoólicas. Quanto mais se satisfizer o apetite, tanto mais frequente será a sua exigência e mais difícil de o controlar. Quanto mais enfraquecido se tornar o organismo e menos capaz se tornar de passar sem tais estimulantes, tanto mais aumenta a paixão por eles, até que a vontade é levada de vencida e parece impossível a resistência ao forte e falso desejo desses estimulantes. O único caminho seguro é não tocar, não provar, não manusear o chá, o café, vinhos, o fumo e o ópio e as bebidas alcoólicas. A necessidade de os homens desta geração chamarem em seu auxílio a força de vontade, fortalecida pela graça de Deus, a fim de resistir às tentações de Satanás e vencer a mínima condescendência com o apetite pervertido, é 2 vezes maior que a de algumas gerações passadas. Mas a geração atual tem menos poder de domínio próprio do que os que viviam então. Os que têm condescendido com o apetite quanto a esses estimulantes transmitiram aos filhos os depravados apetites e paixões, tornando-se a esses filhos necessário maior força moral para resistir a toda sorte de intemperança. O único procedimento perfeitamente seguro é ficar firme ao lado da temperança e não se arriscar na perigosa vereda.
O grande objetivo por que Cristo suportou aquele longo jejum no deserto foi ensinar-nos a necessidade da abnegação e da temperança. Essa obra deve começar à nossa mesa, cumprindo que seja estritamente efetuada em todos os aspectos da vida. O Redentor do mundo veio do céu para ajudar o homem em sua fraqueza, para que no poder que Jesus lhe veio trazer, ele se torne forte para vencer o apetite e a paixão, fazendo-se vitorioso em todos os pontos. Muitos pais educam os gostos de seus filhos e lhes formam os apetites. Servem-lhes carnes, chá e café. Os alimentos cárneos muito condimentados e o chá e o café que algumas mães animam os filhos a ingerirem, preparam o caminho para eles desejarem os estimulantes mais fortes, como o fumo. O uso do fumo incita o desejo das bebidas alcoólicas e seu uso diminui invariavelmente a força nervosa. Caso as sensibilidades morais dos cristãos se despertassem no sentido da temperança em todas as coisas, eles poderiam, por seu exemplo, começar à mesa a ajudar os que são fracos no domínio de si mesmos, quase impotentes para resistirem aos anseios do apetite. Se pudéssemos compreender que os hábitos que formamos nesta vida afetarão nossos interesses eternos, que nosso destino perpétuo depende dos hábitos de estrita temperança, esforçar-nos-íamos no sentido de formá-los, no comer e no beber. Por nosso exemplo e esforço pessoal, podemos servir de instrumentos para salvar muitas almas da degradação, da intemperança, do crime e da morte. Nossas irmãs podem fazer muito na grande obra da salvação de outros com o apresentar mesas providas apenas de alimentos saudáveis e nutritivos. Podem empregar o precioso tempo de que dispõem em educar o gosto e o apetite de seus filhos, formando neles hábitos de temperança em todas as coisas, incentivando ao mesmo tempo a abnegação e a beneficência em proveito dos outros. Resultados da condescendência. Não obstante o exemplo que Cristo nos deu no deserto da tentação, refreando o apetite e vencendo-lhe o poder, muitas mães cristãs existem que, por seu exemplo e pela educação que dão aos filhos, estão nos preparando para serem comilões e bebedores de vinho. Deixa-se frequentemente as crianças que comam o que lhes apetece e quando lhes apetece, sem atenção para com a saúde. Muitos filhos são educados como glutões desde a primeira infância. Em resultado disso, tornam-se dispépticos bem cedo na vida. A condescendência e a intemperança no comer cresce com eles e fortalece-se à medida que eles se fortalecem. Sacrifica-se devido à indulgência dos pais, o vigor físico e o mental. Fidelidade na reforma da saúde. Fui incumbida de dirigir uma mensagem a todo o nosso povo no tocante à reforma do regime alimentar, pois muitos se têm desviado de sua anterior fidelidade a esses princípios. O propósito de Deus em relação aos seus filhos é que cresçam até a estatura perfeita de homens e mulheres em Cristo Jesus. Para o conseguir, cumpre que façam uso legítimo de toda a faculdade do espírito, alma e corpo. Não devem desperdiçar nenhuma força mental nem física. O assunto de como preservar a saúde é de importância capital. Estudando-o no temor de Deus, acharemos que o melhor para nossa prosperidade, tanto física como espiritual, é observar regime alimentar simples.
Estudemos pacientemente a questão. Necessitamos de sabedoria e bom critério a fim de proceder sabiamente neste assunto. As leis da natureza não devem ser contrariadas, mas obedecidas. Os que têm sido instruídos com relação aos efeitos prejudiciais do uso da alimentação cárnea, do chá e do café, bem como de comidas muito condimentadas, e que estão resolvidos a fazer com Deus um concerto com sacrifício, não hão de continuar a satisfazer o seu apetite com alimentos que sabem ser prejudiciais à saúde. Deus requer que o apetite seja dominado e se pratique a renúncia no tocante às coisas que fazem mal. É esta uma obra que tem de ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito. Responsabilidade pessoal. O povo remanescente de Deus deve estar convertido. A apresentação desta mensagem visa a conversão e santificação das almas. Devemos sentir, neste movimento, a virtude do Espírito de Deus. É esta uma mensagem maravilhosa e definida. Significa tudo para quem a recebe e deve ser proclamada em alta voz. Devemos ter fé verdadeira e constante em que esta mensagem há de continuar aumentando de importância até ao fim. Alguns crentes professos aceitam certas porções dos testemunhos como mensagens de Deus, ao passo que rejeitam outras que condenam suas inclinações favoritas. Essas pessoas estão contrariando a própria prosperidade, bem como a da Igreja. Importa que andemos na luz enquanto ela estiver conosco. Os que dizem crer na reforma do regime alimentar e, contudo, lhe contrariam os princípios nas suas práticas cotidianas estão prejudicando a própria alma, deixando má impressão no espírito de outros crentes e dos incrédulos. Vigor mediante a obediência. Arcam com grande responsabilidade os que conhecem a verdade, para conseguir que todas as suas obras correspondam à sua fé, sua vida seja purificada e santificada. E eles preparados para a obra que tem de ser rapidamente feita nestes últimos dias. Não dispõem de tempo nem de forças para gastá-los com satisfazer o apetite. As seguintes palavras devem soar-nos aos ouvidos com impressiva gravidade. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Muitos dentre vós têm espiritualidade deficiente, e, ao menos que sejam totalmente convertidos, se perderão irremediavelmente. Quereis correr este risco? Orgulho e fraqueza de fé privam a muitos das ricas bênçãos de Deus. Muitos há que, se não se humilharem diante de Deus, hão de ficar surpreendidos e desapontados quando soar o clamor. Aí vem o esposo, tem a teoria da verdade, falta-lhes, porém, o óleo nos vasos para as lâmpadas. Nossa fé no presente tempo não deve consistir em mero assentimento ou em simplesmente acreditar na teoria da terceira mensagem. Precisamos do óleo da graça de Cristo para prover as nossas lâmpadas e fazer que a luz de nossa vida irradie, indicando o caminho aos que estiverem em trevas. Se quisermos fugir de uma experiência claudicante, cumpre-nos operar